Deus. Boa noite, meus amados amigos e irmãos, Estamos mais uma noite aqui. Dessa vez nós queremos trazer uma reflexão no Salmos, capítulo 126, tá bom, irmãos? Inclusive, nós, irmãos, estamos fazendo todas as manhãs, pela misericórdia de Deus, nós estamos fazendo um devocional. Convido a cada um de vocês que queiram participar com a gente, Nós já estamos no Salmo 102. Hoje nós fizemos o Salmo 102. Estamos com quase 4 meses, E hoje nós tivemos o privilégio de fizemos o Salmo 102. Todas de segunda a sexta nós fazemos esse devocional. Com licença. A garganta está um pouco irritada. E nós estamos fazendo. Começamos do Salmo 1, estamos no Salmo 102. Amanhã, se o Senhor nos permitir, e eu creio que Ele há de nos permitir, nós faremos o Salmo 103. A nossa meta é completar os 150 capítulos de Salmos. Estávamos pouco observando o Salmo 119, que é o maior Salmos, que tem 176 versículos, E eles, o Salmo 119, ele tem esses 176 versículos e cada um fala o alfabeto também hebraico, Cada salmo, a gente vai, à medida do possível que nós formos lendo, a gente vai repassando para os irmãos. Mas hoje, agora, nós iremos fazer essa meditação em Salmos 126, irmãos, que relata um episódio que o povo judeu passou 50 anos sobre o domínio do rei Nabucodonosor na Babilônia. Falam-se os 70 anos porque é os 70 anos de desolação que houve na terra de Judá, na terra dos judeus, 70 anos, mas o povo passou 50 anos preso no cativo, onde o rei Nabucodonosor levou o povo de Israel, o povo judeu, preso como escravos para a Babilônia. E depois desses 50 anos, o rei da Síria, o rei Ciro, ele assinou um edito, que colocou o povo em liberdade. E o povo volta à sua terra. E quando ele volta para a sua terra, o povo alegre, porque estava liberto, Porque coisa boa, meus irmãos, nós nós almejamos, conhecer as terras aí afora, os outros países, os outros estados, as outras cidades, Mas às vezes nós não conhecemos nem mesmo o nosso bairro, Às vezes nós não conhecemos nem as nossas ruas, às vezes nós saímos para trabalhar e chegamos de noite, e no outro dia a mesma coisa, e a nossa vida é esse corre-corre. Às vezes nós não conhecemos nem nosso vizinho, e às vezes nós almejamos conhecer países estranhos, Mas quando nós estamos lá fora, quando nós estamos trabalhando, vamos começar por aqui. Quando nós estamos trabalhando, irmão, nós pedimos a Deus, Senhor, nos dá força para o nosso trabalho, nos dá condição para o nosso trabalhar, mas quando nós chegarmos em casa, vamos repousar. Aí você fica à vontade, Você toma o seu banho, você medita na palavra, você almoça, você janta, você faz tudo que lhe tem direito, porque ali é o seu habitar, é a sua casa, é o seu local que você pode se despojar, que você pode repousar, que você pode
cantar dentro do banheiro, que você pode até, se possível, gritar, mas com moderação, né? Que você pode louvar bem alto, porque é sua casa, né? Assim também são aquelas pessoas, né, que às vezes nós falamos assim, não, eu vou viajar para um estado aí fora, uma cidade. Quando você passa 2, 3 dias, você sente saudade de sua casa. Eu falo assim porque eu viajei pertinho aqui para Mossoró, várias vezes, final de semana, eu ia fazer a contabilidade de uma empresa lá, ia muito, né, ali no Neutro, meu colega, ali em Mossoró, e eu ia viajar para lá, mas quando chegava à noite, eu ia na sexta-feira para voltar no domingo. Quando chegava, meu irmão, sábado era uma eternidade. Porque eu voltava com ele, que eu ia no caminhão dele, voltava, que ele vinha pegar as frutas aqui no Ceasa, disse, vamos lá, mas primeiro a gente vai com você. E eu gostava de fazer assim, essas pequenas aventuras, de viajar, né, para conhecer as outras cidades e tudo, mas chegava, eu tinha saudade de casa. Imagine quem passa muito tempo fora da sua casa. Imagine como esse povo que passou 50 anos e como escravos presos em terras estranhas, né? Então, quando eles voltaram, eles vinham cantando, porque eles estavam livres, estavam libertos. E eles, em romaria, eles vinham cantando e bendizendo, exaltando, clamando a Deus, agradecendo a Deus por estarem livres, né? Salmo 126, quando nós lemos, quando nós meditamos, nós viajamos, como é que aquele povo estava se sentindo, né? Quando eles saíram, quando Nabucodonosor levou eles presos como escravos para a Babilônia, os seus sacerdotes, os seus profetas, como eles estavam se sentindo, irmãos? Homens de Deus, como um profeta, como um sacerdote estava se sentindo? Não sei se eles estavam caminhando acorrentados, né? Que naquele tempo, quando eles levavam, era dessa maneira, acorrentados pela perna, como escravos mesmos. Ninguém sabe, né? A história não nos relata dessa maneira. Mas só em você não ter a sua liberdade e sabendo que está caminhando para uma prisão, é como um animal está indo para o matadouro, irmão. Um animal, ele não tem raciocínio, mas no íntimo, a Bíblia diz que quando Jesus ele foi levado para ser crucificado, ele foi como uma ovelha muda, não falava, né? E hoje a gente vê também os animais, irmãos, hoje não estão sendo mais, a morte do animal hoje não é como era antigamente, né? Antigamente eles colocavam uma pistola ou aquele ferro e cravava na cabeça, ou então na nuca do animal e matava, né? Tortura. E assim também, o povo, quando ele caminhava ali para Babilônia para ser preso, o povo estava sendo torturado, e na intimidade deles, o que diziam os sacerdotes? Até um hino do Sérgio Lopes, né, que ele fala quando em Jerusalém, quando eles iam caminhando para lá, né, a tristeza batia neles, né, que chama-se o Lamento de Israel, né, o hino do Sérgio Lopes, muito lindo. A música, a letra, uma poesia, uma unção de Deus. Estes são os verdadeiros louvores, hinos a Deus que nós devemos bendizer e louvar o nome do Senhor. Pois bem, então, aí nós colocamos, como pode um povo de Deus, nós, nos deixarmos chegar até esses momentos, irmãos? A Bíblia nos diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos, mas muitas vezes nós
não nos apercebemos do que somos e do que temos. E para o pecado vir em nossa vida, ele vem da seguinte maneira: a curiosidade que nós temos nos desperta para o pecado. Nós somos altamente curiosos de procurar observar, pegar coisas que não devemos. Aí nós caímos numa armadilha chamada pecado. O caminho que nos está proposto, que nós venhamos caminhar. A Bíblia nos diz não desvie nem para a esquerda nem para a direita. A questão de nós não desviarmos para a esquerda e nem para a direita, né? Não é nós colocarmos um cabresto como o animal tem, que nos apruma e nós não podemos olhar nem para um lado nem para o outro. Não. Nos fazer olhar para um lado e para o outro é necessário. Isso chama-se prudência, né? Eu aprendi também que uma cobra, quando ela corre no campo, ela balança a cabeça para um lado e para o outro. Aquilo ali, segundo alguns estudiosos, dizem que é ela olhando para o rabo dela para que ninguém possa pisar. Então, isso chama-se vigilância, e por isso que elas são chamadas prudentes. As serpentes, né, que Jesus nos adverte, a Bíblia nos adverte, que nós devemos ser prudentes, né? E isso, por nós não sermos prudentes, é porque muitas vezes nós vamos negligenciar em querer buscar saber algo que não nos convém. E quando isso ocorre pela nossa curiosidade, muitas vezes vem o pecado em nossas vidas. Mas aqui nós voltamos para o povo de Israel. Relatos nos contam, né, que Jeremias, no seu capítulo 29, ele já predizia os 70 anos de cativo que o povo ia passar por desobediência do povo de Deus. E Deus, no capítulo 29 de Jeremias, nós estamos falando do Salmo 126. Vamos ler, mas eu estou fazendo só a introdução para que os irmãos possam se familiarizar com o assunto. E Deus falando no capítulo 29 de Jeremias, existia um falso profeta chamado Semaías, o Neelamita. Ele era um falso profeta de Deus. E ele profetizou, falou coisas que Deus não mandou que ele falasse. Aí nós começamos a observar. Quando eu estava lendo, estava meditando, eu liguei esses Semaías, como Balaão. Balaão era um profeta de Deus, mas Balaão deixou se levar pela avareza, pelo dinheiro. Volto a relatar, nós como povo de Deus não nos valorizamos e não nos apercebemos daquilo que Deus nos entregou. Nós somos grandes, irmãos, mas temos que ser humildes, que mesmo nós sendo grandes, porque Deus nos fez grandes, mas não para nós que nós viéssemos nos obedecer. Nós somos grandes porque foi o Senhor que nos fez, povo seu.
e ovelha do seu pasto. E nós devemos nos valorizar. O povo de Deus é para andar com cabeça erguida, não de cabisbaixo, como esse povo que foi levado cativo para a Babilônia. Com certeza eles estavam andando cabisbaixo. Os seus profetas, os seus sacerdotes, todo o povo de Deus, porque eles tinham tudo como nós temos tudo, irmãos. O tudo em nossas vidas não é nós nos esbanjarmos das riquezas materiais, mas como nos diz o sábio Salomão em Provérbios capítulo 30, versículo 8, eu não quero nem a riqueza para que eu venha me esbanjar, mas não quero a pobreza para que eu venha mendigar. Eu só quero o pão de cada dia, para que eu possa me sustentar, me saciar. Basta o bocado de cada dia. Mas nós, como homens, somos eternos, queremos mais, e a medida do mais nunca ela nos enche, porque nós queremos sempre mais. E essa busca incessante pelo mais, muitas vezes nos tornamos escravos, às vezes de nós mesmos e às vezes de alguém. Mas o povo de Deus que somos amados por Ele, irmãos, nós merecíamos o inferno, mas as misericórdias de Deus, que são as causas que nós não somos consumidos, nem fomos consumidos, é elas que têm nos sustentado, é pela misericórdia. A misericórdia que muitas vezes nós não sabemos ter com os nossos irmãos. Nós queremos a misericórdia de Deus, mas nós não sabemos passar muitas vezes para os nossos irmãos, que são carentes, assim como nós somos carentes também. Mas Deus, voltando para Semaías, que era um falso profeta, ele tentava ludibriar o povo de Deus, e Deus cobrou pesado dele. Diz que a família dele, a descendência dele, não retornaria. Vendo aqui esse falso profeta, tem um hino do Cícero Nogueira, que eu estava há pouco tempo olhando no computador também, que ele fala sobre o falso profeta. Ele diz assim, amados, eu gosto muito dos hinos do Cícero Nogueira, e ele diz assim: falar em nome de Deus e afirmar para alguém que foi Deus que falou, mentir em nome de Deus e afirmar que foi Deus que mandou, né? Foi o caso desse profeta, entendeu? Foi o caso desse profeta, desse falso profeta. Mas Deus não nos deixa que nós venhamos ser enganados. Como também Balaão, que foi corrompido por Balaque, tentou amaldiçoar Israel, mas por 3 vezes ele subiu ao monte e tentou dizer: eu te amaldiçoo. E quando ele ia falar, Deus dizia: eu te abençoo. E Balaque perguntou: o que é que está vendo, Balaão? Amaldiçoa esse povo? E ele disse: eu não posso amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoa. Aleluia! Nós somos abençoados. A bênção de Deus está decretada para nós, irmãos, povo de Deus. Deus já nos abençoou com ricas sortes e bênçãos vindas do alto, não vinda por mão de homens,
mas foi um decreto dado por Deus. E essa bênção que Deus nos deu é que nós devemos levar para o mundo. Vamos entrar agora no Salmo 126. O povo voltava alegre e cantando e exaltando, glorificando e cantando em vozes altas e clamando a Deus, porque eles estavam alegres. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Quer dizer, Deus trouxe eles do cativo e eles voltaram a Sião. Sião, se nós formos lermos o Salmo 132, do versículo 13 a 15, foi a cidade que Deus escolheu para ser a cidade dele. Sião somos nós, o Israel de Deus, a igreja. Deus nos escolheu, irmãos, como igreja, para que pudéssemos anunciar as boas novas de Deus aqui nessa terra. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. As nações, aonde eles passavam, o povo estava dizendo assim: rapaz, esse pessoal está voltando, eles estavam sendo escravos do rei Nabucodonosor, ali na Babilônia, estão voltando agora a pé, ainda cantam. Que povo é esse? Que povo é esse? E eu digo para vocês, meus irmãos, há um hino na harpa cristã. Gosto do hino da harpa cristã, como também gosto do cantor cristão, como estou também com o Inário aqui, Inário Batista, Inário cristão. O hino 440 da harpa cristã diz assim: um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Então, você, meus irmãos, você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, você também pode dizer, sou um dos tais. Porque o povo, quando voltava ali do cativo da Babilônia, eles vinham cantando em salmos, eles vinham invocando o nome de Deus, vinham clamando o nome de Deus. E todo aquele que clama, Deus, a Bíblia diz que o coração de Deus, ele não suporta, não aguenta um coração contrito. E quando nós estamos em contrito, verdadeiramente, Deus manda a resposta. Não por merecimentos nossos, não somos merecedores, mas pela nossa intercessão, por nossos pedidos, pelo nosso clamor, a graça de Deus manifesta-se. A graça de Deus é um favor imerecido, que nós não merecíamos, mas ela se faz presente. E com certeza, a graça de Deus se manifestou aqui nesse povo. Porque a graça de Deus, para nós hoje, aqui no Novo Testamento e hoje, foi Jesus. Jesus foi a graça de Deus manifestada, salvadora a todos os homens, aonde o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas a graça de Deus, ela estava aqui com esse povo, mas só que não manifestada.
porque ela se manifestou salvadora, como diz Tito, capítulo 2, versículo 11. Portanto, a graça de Deus é manifestada salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, através da pessoa do Senhor Jesus. Mas ela já existia, só que não tinha se manifestado ainda para o mundo. Portanto, o povo que vinha do cativo, eles começavam a cantar. Aí, no versículo 3, como nós já falamos, mas vamos repetir para dar andamento, para não perder a caminhada, diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. No versículo 2, então, fala-se assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Aí no versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eles agora estão respondendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, porque o Senhor nos resgatou, nos libertou, nos tirou do cativo, aonde nós estávamos sendo torturados, estávamos presos. E a pior tortura, irmãos, não é só aquela que se bate, é a tortura mental, a tortura psicológica. Essa destrói, acaba com o homem muito mais rápido do que uma tortura física. Versículo 4: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Quer dizer, outra vez do cativeiro? Sim, outra vez do cativeiro. Deus fez o povo voltar outra vez do cativeiro, porque o povo também, no Egito, eles estavam também num cativeiro também. E Deus os trouxe com a sua mão toda poderosa. No Egito, Deus usou Moisés para que pudesse libertar o seu povo. Aqui Deus usou o rei da Síria, Ciro, para que assinasse esse decreto, para que o povo pudesse voltar para a sua terra, para Sião. No versículo 5, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, colherão. Os que semeiam, os que plantam com lágrimas. Se você planta uma semente, irmãos, quando você vai colhê-la, você se alegra, porque você sabe que ali teve a sua mão. Nós não devemos nos ensoberbecer, não, irmãos, não. Mas o homem, ele necessita de podemos falar de mexer com o alto astral da gente, para que nós possamos observar e meditar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. O vosso trabalho não é em vão, Senhor. Aleluia! Quando você tem essa convicção, irmãos, falo sempre convicção, porque a vida cristã, ela é uma vida que você tem que ser convicto. 1 Pedro, no capítulo 2, ele fala ali sobre quando alguém vier nos indagar sobre a nossa salvação, e nós devemos estar prontos para responder. Então nós devemos ser convictos do nosso chamado.
não o chamado que os homens querem que nós venhamos absorver aquilo que eles dizem, mas você sabe o chamado que Deus tem para você. Vá com calma, irmãos. Vá com calma, irmãos. Vá com calma, irmão. Vá com calma, irmã. Há tempo para todas as coisas, para todos os propósitos aqui nessa terra. Lembre-se sempre, quando você quiser se desmotivar, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. O vosso trabalho não é em vão, no Senhor, no Senhor. E aqueles que em lágrimas plantavam as sementes, eles cegarão com alegria, vão colher com alegria. E isso é gostoso quando você vê. A primeira colheita, irmãos, que nós devemos colher é em nossa casa. Aleluia! Aleluia! A primeira colheita é em nossa casa. E quando você pega e diz, eu até faço que nem Simeão, né? Simeão, quando Jesus foi apresentado a ele disse, hoje estou vendo a minha salvação. Aleluia! Quando você vê a sua semente, que coloca aqui nas suas mãos, permita-me abrir aqui um versículo e dizer, um versículo que eu li hoje, está no Salmo 102, que você diz assim, estava lendo hoje o versículo, o Salmo 102, e dizia assim o versículo 25, 24 e 25, dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Versículo 25, desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. Versículo 27, fundastes a terra e os céus são obras das tuas mãos. Aleluia! Quando você planta aquela semente que colhe, você diz, são obras das minhas mãos. Por isso, Senhor, eu te glorifico, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e nós não éramos merecedores, mas a graça de Deus, ela tem nos alcançado. Aleluia! A graça de Deus tem nos alcançado, irmãos, e é ela que nos faz, mesmo diante dessas que nós ficamos cambaleando, tentando nos aprumar, é ela que nos mostra o caminho e diz, vem, falta pouco. Sabemos nós que a seara é grande e poucos são os ceifeiros.
mas o Senhor tem feito com que cada um de nós venhamos colher as nossas sementes. Que ela nos faz, nos motiva. Em qualquer circunstância na vida do homem, irmãos, o homem necessita de que seu alto astral se desenvolva. Mas muitas vezes nós, como cristãos, nós queremos empancar, né? Quando nós falamos em empancar, nós lembramos muito. O jumento, quando ele empanca, não tem quem tire ele daquele local, né? Mas muitas vezes as pessoas querem nos parar. Opa, desculpa. As pessoas querem nos parar, irmãos. Porque sabe, se nos deixar caminhar, nós seremos uma pedra de tropeço para os seus objetivos. E Jesus, a palavra de Deus, nos diz que ele se fez pedra de tropeço para todos aqueles que queriam levar o mundo da maneira que estavam levando. E muitas vezes, nós como cristãos, nos tornamos pedra de tropeço para aqueles que intentam com seus objetivos. Versículo 6 nos diz assim, no Salmo 126, ainda: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os molhos. Aleluia! Eu já não trago mais só uma semente, eu trago várias, porque eu colhi. Eu plantei com dificuldade, com lágrimas. Muitas vezes eu até tropecei e caí, mas o Senhor me levantou. O Senhor está pronto, irmãos, a nos dar a mão, a nos levantar. Porque há uma grande dificuldade em nós, como cristãos, dentro de nossas igrejas, irmãos. Há um estudo feito que o número de pessoas desviadas de dentro da igreja chega a quase, hoje, antigamente nós falávamos, vamos dizer, em 40%. Hoje, irmãos, com certeza chega a 50%. E é difícil, se torna muito difícil essas pessoas retornarem, porque eles provaram da verdade, da sabedoria, e muitas vezes nós, dentro das igrejas, não demos as mãos para essas pessoas, porque nós somos um povo de Deus, um povo cristão, irmãos, que gostamos muito de apontar. Nós não queremos ter problemas, nós queremos soluções. É a questão que as pessoas falam, que aquele irmão que vai pescar, né? Ele quer trazer o peixe sem as espinhas, ele não quer ter o trabalho de tirar as espinhas. Não, irmãos. O pastor, quando ele pega a ovelha,
que era, fala, né? A Bíblia fala das 100 ovelhas, uma ovelha que se desgarrou-se, que o pastor foi atrás, deixou as 99 e foi buscar uma. Inclusive, as 99 também têm que ser cuidadas. Esse pastor foi buscar a ovelha perdida, mas quando ele a trouxe, com certeza, irmãos, ele tirou todos os carrapichos dela, porque ele cuida dela. Assim também somos nós, cristãos, que temos como símbolo do Evangelho o peixe. Então, se nós quisermos pegar os peixes, nós temos que trazê-los e tratá-los, tirando as suas espinhas. Nós só vamos aprender se nós absorvermos os problemas. E é tão bom, irmãos. Eu no trabalho aqui, eu me sinto realizado para a glória de Deus no trabalho, quando se tem um problema que é resolvido. E na nossa vida cristã, glória a Deus pelas vidas dos nossos líderes, dos nossos pastores, que sabem cuidar de nós. Porque cada ovelha são diferentes. Nós somos diferentes uns dos outros. Mas os nossos pastores, que foram ungidos por Deus, sabem os nossos problemas e sabem nos tratar. Aleluia. Então aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os bolos. A colheita. É ela que diz que a semente caiu no local produtivo. Ela não caiu em pedregais, entre pedras, não. Ela caiu num lugar fértil. Voltando para o contexto do Salmo 126. Quando nós, como igreja, nos alegramos, mostramos os feitos de Deus, os milagres, as bênçãos de Deus, aí as pessoas lá fora, as outras nações, vão dizer: eita, grandes coisas fez o Senhor por eles, viu? Grandes coisas fez esse Deus por eles. Porque eles estão alegres. Porque é todo mundo com dificuldade. E os cristãos alegres. Porque a nossa alegria, irmãos, ela vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mesmo diante de dificuldades, até diante da morte, nós somos os povos mais felizes da terra.
Ser feliz, irmãos, não é você andar mostrando os dentes, não. As pessoas têm uma convicção de alegria, aquele que anda mostrando os dentes. Muitas vezes você mostra os seus dentes, mas por dentro você está triste. Vida cristã, convicção cristã, você tem. É você. Cito tantas vezes esse versículo, mas faz necessário. Quantas vezes for necessário falar? Saibamos, irmãos, no Deus que temos crido. O meu Deus é o Deus de alegria. Mas por eu estar alegre, eu ficar todo o tempo mostrando os dentes, eu costumo sempre dizer que a sociedade nos impõe e nos determina talvez leis, talvez algo que venha trazer aos homens uma justificativa. Eu lembro bem quando eu falo essa palavra justificativa do irmão Costa. Se o irmão Costa um dia ver esse vídeo, sempre ele aqui quando ela está curtindo nos meus vídeos, ele diz o seguinte: Evaldo, aquele que se auto-justifica, ele se condena. Do mesmo jeito, eu creio, e é assim mesmo. Nós, às vezes, para nos tentarmos nos justificar para os outros, nós nos condenamos. Às vezes, colocamos assim um sorriso de ponta a ponta, mas lá dentro de nós algo nos cobra. Mas a sociedade quer que eu esteja com os dentes para fora, mesmo diante daquilo que eu não concordo com ela. Mas nós, como cristãos, devemos saber no Deus, como eu falei, no Deus que nós temos crido. E como o apóstolo Paulo também fala lá no capítulo 4, salvo engano, de 1 Coríntios. Ninguém me julga, nem tampouco eu, mas quem me julga é o Senhor. É Ele que nos julga, é Ele que faz termos consciência daquilo que almejamos. Deixe que o Senhor te julgue. Não se julgue você mesmo, pois quem me julga é o Senhor. Aleluia. Amém, meus amados? Então, estamos alegres. Por quê? Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Em todos os segmentos de nossas vidas. O povo de Israel, eles estavam alegres porque eles foram libertos do cativo da Babilônia. Grande motivo. E vinham louvando, vinham em romaria, cantando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Agradecidos a Deus por esse feito. E também nós hoje podemos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. Porque também o Senhor fez chegar até nós a luz do Evangelho, que resplandeceu em nós.
para que nós pudéssemos absorver a luz da verdade das Escrituras e nos libertou do vil pecado. E hoje nós podemos dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós. A minha alegria, a sua alegria, a nossa alegria, ela vem do Senhor. Amém, meus amados? Muitíssimo obrigado por vocês terem nos sustentado até aqui. E gostaria que vocês curtissem esse vídeo, se vocês compartilhassem, tá bom? E nos desse o privilégio de todos os dias nos acompanhar, que nós estamos todos os dias com o programa O Mundo Cristão no nosso canal no YouTube, @EvaldoHolanda6858, e todos os dias nós estamos trazendo um devocional com salmos. Amanhã estaremos com o Salmo 103, onde diz: bendiz minha alma ao Senhor. Amém, amados? Que Deus continue lhes abençoando com rica sorte de bênçãos vinda do alto, tá bom? Tenhamos uma boa noite. Graça e paz, misericórdia, amor e bondade da parte do nosso Deus. Boa noite a todos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus.